Olá, meus amados, que alegria estarmos aqui no nosso grupo de oração virtual, é o Grupo da Imaculada, que ela interceda a Deus por nós. Participe deste momento profundo de oração a cada dia. Nós estamos meditando, rezando, pedindo a graça de Deus para crescermos na fé, essa fé que é necessária para a nossa salvação. Precisamos crer nesse Deus que nos salva, tomar posse das suas promessas. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que você tem passado, mas é fato que nas batalhas diárias de cada dia, Deus está conosco. Ele não se esqueceu de você. É por isso que eu te convido a acalmar um pouquinho o seu coração e a entrar, mergulhar comigo neste momento profundo de oração. Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muitas vezes é difícil falar sobre cruz. Me parece muitas vezes os mistérios mais desconfortáveis de se rezar. É claro que a gente olha para o amor de Deus por nós, mas você vê o sofrimento deste Deus, né? E parece que esse sofrimento dói em nós e nos interpela, e nos tira da zona de conforto também, nos faz olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, e nos faz lembrar que para a gente se salvar, temos que carregar também nossas cruzes. Então, às vezes algumas pessoas podem não gostar tanto de rezar os mistérios dolorosos, mas Jesus revelou para muitos santos, como Santa Brígida, Santa Faustina e tantos outros, que a meditação da sua dolorosa paixão é um dos gestos que mais o agradam. Então, aquela pessoa que olha para Cristo sofrendo e pensa nesse amor e agradece esse Deus e medita sobre a dolorosa paixão, né? Sofrendo junto com Cristo, essa pessoa agrada a Cristo, consola a Cristo, repara o seu sagrado coração chagado, né? Então façamos esse movimento com mais frequência, não só no terço, nos mistérios dolorosos, mas olhando para o crucifixo, fazendo algumas meditações com alguns livros espirituais que falam da paixão. Sei que às vezes pode parecer desconfortável, mas você tem muito a crescer espiritualmente a olhar para a cruz de Cristo e até para entregar as suas dores e a desejar o carregar cruzes com ânimo e vigor, né? Sim, muitos santos, como São Padre Pio, queriam carregar cruzes, né? Oferecendo sempre a Deus. Claro, isso é sinal de maturidade espiritual, né? Nós, com a nossa natureza tão inclinada para o que é mais confortável, para a gente muitas vezes é difícil, né? A gente sente essa dificuldade de carregar a cruz. Mas eu peço já a Jesus que nos ajude a carregar as cruzes de cada dia, para a honra e glória do seu nome. E olha só, eu trago aqui o livro A Direção da Alma, de São Boaventura, né? A gente já leu alguns trechos dele algumas vezes aqui. Eu avanço para vocês com esse tema hoje: a dor, sofrimento, a dor também pelos nossos pecados, arrependimento. Olha só, a dor da alma deve ter dois companheiros para que a purifiquem e aplaquem a Deus, a saber, o temor do juízo divino e o ardor de interno desejo, a fim de que recuperes pelo temor um coração humilde, pelo desejo um coração devoto e pela contrição um coração ilibado. Então, temos que ter um temor a Deus. Muita gente nesse mundo, né, parece que perderam o respeito
não tem nem um mínimo de temor, reverência, respeito por Deus, até mesmo o medo do inferno, que ainda é uma contrição imperfeita, né? Ter arrependimento dos pecados por medo do inferno, mas nem isso as pessoas estão tendo. Seria um grau ainda imperfeito, mas geralmente o pessoal começa a conversão por causa disso, né? E depois um temor de ofender a Deus, porque o amamos, né? Você não tem medo de machucar uma pessoa que você ama? Aí medo de machucar a Deus, de ofendê-lo, né? Veja, teme, pois, os juízos divinos, que são um abismo profundo. Teme, repito, teme muito, para que, embora de algum modo penitente, não desagrades ainda a Deus. Teme mais, para que depois não recomeces a ofender a Deus. Teme muitíssimo, para que no fim não te afaste de Deus, carecendo sempre de luz, ardendo sempre no fogo, jamais livre do verme. Salmo 35, 7. Claro que ele está falando aqui da condenação eterna ao inferno. É necessário temer o inferno. Ora, nós não queremos ir para lá de forma nenhuma, não é verdade? Embora tenha gente que fala que queria ir para lá, né? Vai entender. Somente uma vida de verdadeira penitência e uma morte na graça da perseverança pode preservar-te dessa infelicidade. Canta, pois, com o profeta, traspassa com o teu temor a minha carne, porque temo os teus juízos. Salmo 118, 120. Olha só, nós pedimos a graça do temor a Deus, respeito, reverência e temor, o temor perfeito, o temor que é por amor. Não só medo do inferno, mas medo de ofender esse Deus que tanto nos ama. E quando a gente reflete sobre a dor de Cristo, que culmina na cruz, mas ao longo de toda a sua vida, todas as humilhações, todas as dificuldades, todas as perseguições, nós temos que temer ofender esse Deus que tanto nos ama, né? Isso deve nos gerar uma contrição, um arrependimento de tudo de mal que a gente faz, né? E uma vigilância para a gente não cair no pecado. E um esforço para a gente reparar os danos que já causamos. Meu Deus, dai-nos essa graça. O Márcio diz aqui, São Padre Pio dizia que a maioria das almas vai para o inferno, justamente por não acreditar nele. Jesus dizia, não temais aquele que mata o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Mas temeis aquele que pode matar o corpo e jogar sua alma no inferno. Temor de Deus não é medo, mas sim um zelo pelas coisas de Deus. E também pode ser medo. Medo de ofendê-lo. Medo de ser desobediente e arcar com as consequências. Como fala o santo, devemos sim ter medo do inferno, mas ter medo por amor a Deus. E quanto mais amamos a Deus, mais longe do inferno queremos ficar, né? Exato, meu irmão, até porque a pior pena do inferno é o afastamento eterno de Deus, né? A pior dor no inferno, além de todos os tormentos terríveis que há lá, né? É a plena consciência do afastamento eterno de Deus. É isso que vai roer aquela alma eternamente, né? Poder ter se salvado e ter se condenado por livre e espontânea vontade, por malícia, por escolha, né? Avançando aqui com São Boaventura, ele fala do arrependimento. Olha só. Arrepende-te e tem cuidado por causa dos pecados cometidos. Arrepende-te, aconselho, arrepende-te muito, porque por eles aniquilaste todo o bem que de Deus recebeste. Arrepende-te mais, porque ofendeste a Cristo, né? É claro que ele está falando aqui do pecado mortal, né? Que destrói todos os dons sobrenaturais. Claro que naquele momento, quando você
se confessa, se arrepende, você retorna ao estado de graça santificante, né? Mas é claro, o pecado mortal, ele anula a graça de Deus, rompe a nossa amizade com Deus. Quem está em pecado mortal deve lutar para sair dessa condição o mais rápido possível com a graça de Deus, né? Arrepende-te mais, porque ofendeste a Cristo, que por ti nasceu e foi crucificado. Arrepende-te muitíssimo, porque desprezaste a Deus, cuja majestade desonraste, transgredindo as suas leis, cuja verdade negaste, cuja bondade afrontaste. Pelo pecado desonraste, desfiguraste e transtornaste toda a criação. Porque pela rebeldia contra os divinos estatutos, mandamentos e juízos, abusaste de todas as coisas que, segundo a vontade de Deus, te deveriam servir. Das criaturas, dos merecimentos alcançados, das misericórdias de Deus, dos dons gratuitos outorgados e do prêmio prometido. Quem comete pecado está zombando de tudo isso, está desfazendo de tudo isso, né? Depois de atentamente considerar tudo isso, toma luto como por teu filho único, chora amargamente, faze correr como corrente de lágrimas de dia e de noite. Jeremias 6:26. Não te des descanso algum, nem se cale a menina de teus olhos. Lamentações 2:18. Aqui ele fala para a gente olhar, né, para os pecados, para tudo aquilo que a gente fez que ofendeu a Deus, para tudo aquilo que na nossa vida rompeu com a amizade entre nós e Deus, rompeu com a graça santificante, né? Tem muita gente querendo milagre, sinais, prodígios, muita gente querendo a cura, libertação, pagar dívidas, tudo isso é justo. Mas você está se esforçando para estar na graça santificante? A pessoa que não tem o mínimo de vontade de agradar a Deus, por que vai ter a cara de pau de pedir coisas para Ele? Hã? Você imagina? A pessoa não quer a amizade com Deus, está no estado de pecado mortal e ainda insiste em querer, né, ter essa ousadia de pedir coisas para Deus? Ora, é claro que tem situações que são difíceis, algum vício onde a pessoa perdeu completamente a liberdade, um matrimônio que a pessoa não contraiu e está vivendo ali, né? Já tem décadas de uma vida desregrada, é um pouco mais complexo, mas minimamente você tem que ter essa vontade de mudar de vida, né? Não dá para a gente se conformar com o pecado mortal, não podemos, temos que nos arrepender, né? E diante de tudo aquilo que a gente vive todos os dias, porque o justo peca 7 vezes por dia, né? Nós que somos mais injustos, devemos olhar para os nossos pecados e ter a dor pelos nossos pecados. Eu peço essa graça, Senhor Jesus, que nos olha do alto da cruz, Senhor Jesus flagelado por nós, lava-nos com teu sangue precioso, nos ajuda a sentir dor pelos nossos pecados e a lutar a cada dia contando com a sua graça para não mais cometê-los. Para a tua honra, para a tua glória. E o Márcio diz, a inteligência de Jesus me fascina. Geena não é o inferno, mas um vale em que umas pessoas faziam sacrifícios de crianças para deuses pagãos. Esse lugar era considerado amaldiçoado pelos judeus e virou tipo um lixão. Na época, eu já li isso também, meu irmão. Como aquela região era quente, a combustão que saía do lixo fazia dar várias explosões e pegava fogo sempre. Olhando para aquele lugar, Jesus mostra para as pessoas como é o inferno, né? Jesus contava muitas parábolas, fazia imagens, comparações, né? Então, ele tinha que trazer uma visão mais próxima da realidade daquele povo, né? E por isso ele falou da Geena. Muito bem lembrado, Márcio.
A Silvia diz, por todas as intenções escondidas no silêncio de cada coração que reza conosco. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Nossa Senhora das Graças, né, fica sempre de mãos estendidas e que alguns raios estão apagados, né? E ela mesma revelou que esses raios são aqueles pedidos que nós não fazemos. Então, diante daquilo que você ainda não pediu, que às vezes você nem sabe que precisa, nós queremos entregar. Ó Maria Santíssima, nos ajuda a entregar as nossas orações mais íntimas, sonda os nossos corações, diante daquilo que ainda nem tivemos coragem, nem pensamos, uma oração que a gente nem formulou ainda. Ana Maria diz amém, irmão. E o Márcio diz, nisso olhamos a imagem de São Pedro, quando o galo soa, quanta dor não passou em seu coração, quanto sofrimento e arrependimento. Agora, sobre a sua meditação, podemos falar o seguinte: se não amamos Deus aqui na terra, vamos fazer o que no céu? Exatamente. Como dizia Santo Agostinho, devemos amar com ódio, amar a Deus com o ódio do pecado. O único tipo de ódio que devemos ter é esse ódio do pecado. Exatamente. E nunca um ódio do pecador, né? Um ódio pelo pecado, né? Quando a gente vê um ato ruim, a gente tem que ter o ódio daquele ato ruim. Uma coisa ruim, uma coisa triste, que causa comoção, né? Mas nunca direcionar o ódio àquela pessoa, né? Aquela pessoa é um filho de Deus que se afastou dele, e a gente tem que rezar para que volte, para que retorne. Não importa o tamanho do mal e do pecado. Vamos para mais um trecho aqui da nossa reflexão com São Boaventura. A gente tem que se arrepender, sim, dos nossos pecados, né? Mas não deixar de desejar os dons, a graça de Deus, né? Deseja, contudo, os dons divinos, elevando-te pela chama do divino amor até Deus, o que tão pacientemente te suportou nos teus pecados, tão longanimamente esperou, tão misericordiosamente te reconduziu à penitência, concedendo-te o perdão, infundindo-te a graça, prometendo-te a coroa, enquanto de tua parte lhe ofertaste, ou antes, dele recebeste para lhe ofertar, o sacrifício de um espírito atribulado, de um coração contrito e humilhado. Salmo 50, 19. Por meio da sentida compunção, confissão sincera e satisfação condigna. Entenda que a gente tem que se arrepender, mas o próprio arrependimento é graça de Deus. A contrição, o arrependimento e a reparação. Tudo isso é Deus que nos ajuda a chegar nesse ponto, né? Olhando para a dor de Cristo, a gente tem que sentir dor, porque nós causamos o sofrimento em Cristo com os nossos pecados. Tudo aquilo foi pela nossa libertação. Então, o sacrifício expiatório, o sacrifício que nos redime, nós oferecemos, mas quem se sacrificou foi o próprio Deus. A gente pede perdão com um sacrifício que não fomos nós que fizemos. Você entende que todo o arrependimento e todo o perdão é dom, é graça de Deus? Ele deixa assim claro para nós, né? Deseja, muito a benevolência divina por uma larga comunicação do Espírito Santo. Deseja mais a semelhança com Deus por uma imitação exata de Cristo crucificado. Deseja muitíssimo a posse de Deus por uma visão clara do Eterno Padre, para que, na verdade, cantes com o profeta: a minha alma arde em sede por Deus, forte e vivo. Quando irei e aparecerei diante da face de Deus? Salmo 41, 3. Que a gente possa desejar essa presença de Deus, né? Desejar estar na presença dele, de coração puro, contrito, esse coração arrependido. Criai em mim um espírito contrito, dai-me de novo a alegria de ser salvo, Senhor.
Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mas dai-me de novo, né, um espírito decidido. É Deus que nos concede essa graça. Mais um trechinho para a gente refletir. E ele segue falando um pouco mais sobre o temor, né? Ora, para conservar em ti este espírito de temor, de dor e de desejo, exerce-te externamente numa perfeita modéstia, justiça e piedade, a fim de que, segundo escreve o apóstolo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivas sóbria, justa e piedosamente nesse século, né? Tito 2,12. E aquilo é o que o Márcio estava falando, né? Precisamos exercitar as virtudes, uma vida reta de virtude, de fé, de busca pela santidade. Né? Para evitar o mal, a gente precisa preencher o tempo da nossa vida com o bem. Né? Lutemos por isso com a graça de Deus. Exerce-te numa perfeita modéstia, para que, segundo a doutrina do apóstolo, a tua modéstia seja conhecida por todos os homens. Filipenses 4:5. Exerce-te primeiro na modéstia da parcimônia, no comer, no vestir, no dormir e no vigiar, no recreio e no trabalho, não excedendo a medida em coisa alguma, né? Tendo uma vida equilibrada, temperante. Depois, exerce-te na modéstia da disciplina, com moderação, no silêncio e no falar, na tristeza e na alegria, na clemência e no rigor, conforme as circunstâncias o exigem, e a sã razão o prescreve. Finalmente, exerce-te na modéstia da civilidade, regulando, ordenando e compondo as ações, os movimentos, os gestos, as vestes, os membros e os sentidos, conforme o requer a educação moral e o costume na ordem, para que merecidamente pertenças ao número daqueles aos quais o apóstolo diz: faça-se tudo entre vós com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Decência e ordem, né? Parece que isso está tão em falta no mundo. Ordem, decência, modéstia. Meu Deus, lava com teu sangue precioso essa humanidade apodrecida pelo pecado, que está mergulhada no lodo, na lama daquilo que cega e mata, que é o pecado, que afasta de Deus, e pode conduzir à geena, que Jesus fala, que o Márcio falou, né? Exerce-te também na justiça, para que te sejam aplicáveis as palavras do profeta. Reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Salmo 44:5. Na justiça, afirmo, integra pelo zelo, pela honra divina, pela observância da lei de Deus e por desejo da salvação do próximo. Na justiça regulada pela obediência aos superiores, pela sociabilidade aos iguais, pela punição das faltas dos inferiores. Na justiça perfeita, de forma que aproves toda a verdade, favoreças a bondade, resistas à maldade, tanto no espírito como nas palavras e obras, não fazendo a ninguém o que não queres que te façam, não negando a ninguém o que dos outros desejas, para que imites com perfeição aqueles a quem foi dito: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Mateus 5:20. Não pode ser uma justiça de fachada, não pode ser um segmento dos mandamentos só de boca ou só de aparência. Não pode ser assim, meu amado irmão, minha amada irmã. Então nós pedimos essa graça de ter uma vontade na essência, uma vontade de agradar a Deus. É isso que vale, mesmo que as pessoas da sua volta não entendam, ou até achem que você é uma pessoa má. O juízo dos outros não interfere na nossa salvação, porque esse juízo é falho e não define o que somos. Mas agora, a nossa reta intenção diante de Deus é isso. É isso que importa, né? Então, é necessário que você pense.
né? Qual é a intenção que você traz no seu coração? O Márcio diz aqui, ó, eu sempre digo, rezar não é questão. Se tem tempo ou vontade, rezar é disciplina. Eu duvido que ninguém tenha ao menos 15 minutos das 24 horas que ele nos dá, que não tenha ao menos 1 hora da semana que ele nos dá. Digo e repito, não é questão de tempo, é falta de disciplina, né? E de prioridade, como você diz aí, né? Tem que ter prioridade, meu irmão, minha irmã. Ah, Senhor, toca no coração daqueles que estão afastados de Ti. A Silvia pede algo muito bonito aqui, ó, por todos os membros deste grupo, para que sejamos farol uns para os outros, mesmo nas noites mais escuras. Sim, amada irmã. E é buscando a cura dos outros, mesmo quando a gente está machucado, é que a gente começa a encontrar respostas para a nossa dor, né? E Cristo parece querer assim, né? Deus parece que ordena as coisas para que sejam assim. E isso me parece ser um pouco daquilo que é falado no Evangelho. Quem quer conservar a sua vida, quem só pensa em si mesmo, vai perder essa vida, né? E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E eu acredito que quem doa a vida por Cristo, quem se doa aos irmãos, pensa nos outros, quer ajudar os outros, ganha muito mais do que aquele que se fecha, quer toda a atenção para ele, quer que todo mundo olhe para a sua vida, quer que todo mundo só fale das suas intenções. Por isso que eu acho bonito isso que a Silvia coloca aqui. Um pensando no outro, um lembrando do outro, né? Sair de si mesmo. E aí Deus derrama a cura, né? Parece que é uma ótica meio invertida, mas muita coisa no Evangelho é. Quanto mais a gente pensar no outro, no irmão, quanto mais a gente se doar, mais a gente recebe de Deus. E não de uma maneira interesseira, mas é uma ótica do reino, né? Porque, por exemplo, também, quem se humilha será exaltado, quem se eleva será deixado de lado por Deus, né? Porque a própria pessoa que se eleva, ela se afasta de Deus já, ela faz de si um próprio Deus, né? A Silvia diz, ó, por nós, para que aprendamos a escutar mais, a julgar menos e a amar sempre. Amém, né? Até o fim da nossa vida estaremos aprendendo, né? Em tempo de rede social é muito fácil olhar as aparências, até mesmo aqui no grupo, né? Com uma frase pequena aqui, é fácil tirar uma conclusão, é fácil emitir um juízo, né? Que Deus nos livre de todo tipo de conclusão precipitada, de todo tipo de preconceito que só afasta e divide, né? Pedimos isso também, Silvia. Para terminar o último trecho de hoje, finalmente, exerce-te na piedade, porque, como diz o apóstolo, a piedade é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e futura. 1 Timóteo 4,7. Exerce-te na piedade, no culto divino, recitando as horas canônicas. Aqui ele está falando do ofício, né? A liturgia das horas, né? Para quem reza, né? Para quem é monge religioso, ou para leigos, né? Eu rezo, mas não todas as horas, né? Eu rezo as laudes e as completas. Atenta devotamente e reverentemente, acusando e chorando as faltas cotidianas, recebendo a seu tempo o Santíssimo Sacramento e ouvindo todos os dias a Santa Missa, né? Quem pode, mas para quem não pode, né? Eu mesmo não posso ir à missa todo dia, né? Isso aqui vale para as nossas orações diárias, né? Rezar de maneira devota, prestando atenção naquilo que estamos falando, inclusive aqui no nosso texto diário, inclusive aqui no nosso grupo de oração virtual. Na piedade, por meio da salvação das almas, auxiliando, ora por frequentes orações, ora por instrutivas palavras, ora pelo estímulo do exemplo, para que quem ouve diga, vem, como diz lá em Apocalipse 22:17. Isso, porém, cumpre fazer com tanta prudência que a própria alma não sofra prejuízo.
Na piedade, por meio do alívio das necessidades corporais, suportando com paciência, consolando amigavelmente, é o que a Silvia está falando aqui, ó, ajudando com humildade, alegria e misericórdia, para dessa forma cumprires o mandamento divino enunciado pelo apóstolo: carregai os fardos uns dos outros, e dessa maneira cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Olha só como é que o Espírito Santo conduz. A Silvia estava colocando aqui, né, para a gente rezar uns pelos outros, para que a gente possa se ajudar. E olha a palavra de Deus: carregai os fardos uns dos outros, e dessa maneira cumprireis a lei de Cristo. Não vamos pensar só em nós, não vamos olhar só para as nossas necessidades, né? Vamos olhar para os outros também, né? Eu não estou sofrendo mais do que todo mundo. Tem gente no mundo precisando de oração, né? E mesmo que o meu sofrimento seja muito grande, eu possa ter generosidade para não ficar pensando nele o tempo inteiro, né? Eu não sou a última pessoa do mundo, a única pessoa que sofre, né? Para praticardes tudo isso, o meio melhor, eu creio, é a lembrança do crucificado, a fim de que o teu dileto, como um ramalhete de mirra, descanse sempre junto ao teu coração. Cânticos 1:12. Isso te queira prestar aquele que é bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. E aqui, São Boaventura termina este opúsculo. E ele fala para que a gente alcance essa graça de viver de maneira piedosa, de lutar contra o mal e o pecado. A maneira mais segura de fazer isso é a lembrança constante do crucificado. É lembrar do sofrimento de Cristo por nós, lembrar do seu amor e querer retribuir, pedindo a graça dele para que nós possamos retribuir, né? Eu peço ao Senhor, possamos olhar para a sua cruz diariamente e clamar: Senhor Jesus, nos ajuda a te amar mais, a ter uma vida de quem ama, de quem adora em espírito e verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.